E aí, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. A partir deste PET 4 eu não vou fazer mais plantão pelo Zoom. Eu resolvi fazer as resoluções das atividades por vídeo. Eu acho que assim fica mais fácil o acesso de vocês. E se ainda assim ficar alguma dúvida, vocês podem me chamar lá no chat do Conexão Escola. No texto do PET foi feita uma referência a São Tomás de Aquino. Então, antes de ir direto para as questões, é importante esclarecer algumas coisas. O Tomás de Aquino foi um dos principais filósofos da Idade Média. E toda a Idade Média é uma tentativa de conciliação entre fé e a razão. Houve, então, um casamento entre a fé e a razão. E o divórcio entre fé e razão só vai acontecer lá na modernidade com o Iluminismo e o Renascimento. Mas voltando aqui para a Idade Média, nesse período teve essa tentativa de conciliar a fé e a razão, e os principais filósofos desse período são o São Tomás de Aquino e o Santo Agostinho. O Santo Agostinho foi um dos principais filósofos aí da patrística, e ele vai fazer uma tentativa de cristianizar o Platão. E o São Tomás de Aquino foi o principal filósofo aí da escolástica. Ele vai tentar cristianizar o Aristóteles. Então, vamos ver aí as principais ideias do Tomás de Aquino, que é o objeto do nosso estudo aqui. Então, São Tomás de Aquino, ele vai tentar provar que o aristotelismo não está em desacordo com a fé cristã. Ele vai usar do aristotelismo para tentar entender a fé, para compreender a revelação divina, as sagradas escrituras. Ele vai dizer o seguinte, que é preciso entender para crer, que a razão prepara para a fé. Ou seja, a razão é subordinada à fé. Então, nesse sentido, a fé ela melhora a razão. Ou seja, a teologia vai corrigir a filosofia. Então, São Tomás de Aquino, ele vai dizer que a filosofia pode até conhecer as coisas, mas esse conhecimento é imperfeito e ele só vai ser aperfeiçoado quando for corrigido pela teologia. Nesse sentido, então, a filosofia é um auxílio à teologia no esclarecimento da revelação divina. Vamos então aí para a primeira questão do PET. Essa questão traz um trecho da carta encíclica de João Paulo II, que segue essa mesma linha de raciocínio de conciliação entre fé e razão. A primeira questão aí na página 108. Observe o trecho a seguir, extraído da carta encíclica de João Paulo II, orientando a Igreja Católica acerca da relação fé versus razão. O meu apelo dirige-se ainda aos filósofos e a quantos ensinam a filosofia, para que na esteira de uma tradição filosófica perenemente válida, tenham a coragem de recuperar as dimensões de autêntica sabedoria e de verdade, inclusive metafísica, do pensamento filosófico. Deixem-se interpelar pelas exigências que nascem da palavra de Deus e tenham a força de elaborar seu discurso racional e argumentativo de resposta a tal interpelação. Vivam em permanente tensão para a verdade e atentos ao bem que existe em tudo o que é verdadeiro. Poderão assim formular aquela ética genuína de que a humanidade tem urgente necessidade, sobretudo nestes anos. A Igreja acompanha com atenção e simpatia as suas investigações. Podem, pois, estar atentos a respeito que ela nutre pela justa autonomia da sua ciência. De modo particular, quero encorajar os crentes empenhados no campo da filosofia para que iluminem os diversos âmbitos da atividade humana, graças ao exercício de uma razão que se torna mais segura e perspicaz com o apoio que recebe da fé. Neste trecho da carta do Papa João Paulo II, podemos concluir que: letra A. Fé e razão, apesar de distintas, não contradizem uma a outra. Letra B.
A fé advém do próprio Criador. Logo, a razão nada mais é do que um exercício de vaidade humana. Letra C. A fé procede da capacidade natural da razão humana e cujo resultado é a filosofia. Letra D. A razão tem a função de desvalorizar a fé. Logo, o homem tem o livre-arbítrio de escolher viver no âmbito apenas da fé ou da razão. Então, tendo em vista tudo que nós vimos aí, está claro aí que a resposta correta é a letra A. Questão 2. O meu apelo dirige-se ainda aos filósofos e a quantos ensinam a filosofia. Vivam em permanente tensão para a verdade e atentos ao bem que existe em tudo que é verdadeiro. Poderão assim formular aquela ética genuína de que a humanidade tem urgente necessidade, sobretudo nestes anos. Neste trecho, João Paulo II aponta a urgência de refletirmos sobre o agir humano no mundo e a necessidade de revermos nossos conceitos nas relações humanas. Redija um texto avaliando a realidade da humanidade entre os séculos 20 e 21 e por que a urgência de uma reformulação ética se faz tão importante em nossos dias, independente do indivíduo professar ou não uma fé. Então, qual é o contexto dos séculos 20 e 21? Então, as guerras, o Holocausto. A gente pode ver também nos nossos dias tantas pessoas que se dizem religiosas cometendo crimes, tantas atrocidades. E a nossa sociedade geralmente tem essa ideia, né, de acreditar que uma pessoa que tem uma religião naturalmente é uma pessoa moral. Então, o senso comum julga que uma pessoa que é religiosa é boa e que uma pessoa que não tem religião é má. Mas os fatos da realidade mostram que isso não é real. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão utilizar todas as técnicas de redação que vocês aprenderam lá na aula de português e refletir sobre essas questões. E aí, qualquer dúvida, podem me chamar lá no chat do aplicativo Conexão Escola. Então, por hoje é só isso e até a próxima.